Deus transformou jovem liberto de esclerose lateral, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de domingo quando a família de Lucas, um jovem de 24 anos, se preparava para mais um culto na Congregação Cristã. Ele sempre fora um rapaz cheio de vida, trabalhador, dedicado aos irmãos e, acima de tudo, fiel ao Senhor. Mas naquele dia, algo estranho começou a acontecer. Enquanto ajudava o pai a arrumar as cadeiras na sala de reuniões, Lucas sentiu uma fraqueza repentina no braço direito. A princípio, pensou que fosse apenas cansaço, mas a sensação persistiu. Ao tentar levantar um banco, percebeu que a mão tremia e não respondia como antes. Não deu muita importância, mas no fundo, uma pequena preocupação começou a nascer em seu coração. Nos dias seguintes, a fraqueza não melhorou. Pelo contrário, piorou. Lucas, que sempre fora ágil e forte, passou a ter dificuldade para segurar objetos, como a Bíblia, ou até mesmo um copo de água. As pernas também começaram a dar sinais de cansaço, como se carregassem um peso invisível. Ele tentava esconder dos pais, mas a mãe, atenta como sempre, percebeu que algo não estava bem. Certa noite, enquanto a família se reunia para a oração, ela notou que Lucas demorava a se ajoelhar e quando o fazia, parecia lutar contra uma força que o puxava para baixo. Com lágrimas nos olhos, ela colocou a mão sobre o filho e orou em silêncio, pedindo a Deus que revelasse o que estava acontecendo. O médico foi procurado e os exames começaram. Primeiro, suspeitaram de uma simples inflamação ou até mesmo estresse. Mas os resultados foram chegando, e cada um deles trazia mais dúvidas do que respostas. Até que, após semanas de consultas e testes, veio o diagnóstico que abalou a todos: esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta os neuroníons responsáveis pelos movimentos voluntários. O médico explicou com voz séria que não havia cura, que a doença avançaria progressivamente, tirando a força dos músculos até que em pouco tempo, Lucas não conseguiria mais andar, falar ou até respirar sozinho. As palavras ecoaram como um trovão na pequena sala do consultório. O pai de Lucas segurou firme a mão do filho, enquanto a mãe chorava em silêncio, mas com os lábios movendo-se em oração. A notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Todos ficaram consternados. Lucas era conhecido por seu zelo, por seu sorriso fácil e por sua disposição em servir. Como poderia aquele jovem, tão cheio de vida, estar passando por algo tão cruel? Mas mesmo diante da dor, a fé não foi abalada. Naquela mesma noite, os irmãos se reuniram na casa da família para orar. O salão estava lotado, e o choro misturava-se às vozes que clamavam a Deus. Um dos anciãos, com a Bíblia aberta, lembrou a todos que o Senhor é o mesmo que sarou os enfermos nos tempos antigos e que, se fosse da sua vontade, ele poderia fazer o mesmo por Lucas. As mãos foram impostas sobre a cabeça do jovem, e as orações subiram ao céu como incenso, cheias de fé e esperança. Lucas, porém, sentia uma luta interna. Embora confiasse em Deus, a ideia de perder a mobilidade o aterrorizava. Às vezes, à noite, quando todos dormiam, ele ficava acordado, olhando para o teto, questionando por que aquilo estava acontecendo com ele. Em um desses momentos, enquanto as lágrimas escorriam, ele ouviu uma voz suave em seu coração: "Confia em mim." Não era um som audível, mas uma certeza que encheu sua alma. Ele se ajoelhou ao lado da cama e, entre soluços, começou a orar: "Senhor, eu não entendo, mas eu confio em ti. Se esta doença é para a tua glória, que seja feita a tua vontade. Mas se for do teu agrado, cura-me, para que eu possa continuar servindo-te." Aquela oração marcou o início de uma jornada de fé que mudaria não apenas a vida de Lucas, mas a de todos ao seu redor. Os dias seguintes foram de provação. A doença avançava, e a fraqueza aumentava. Lucas já não conseguia mais segurar um garfo, e as pernas tremiam ao menor esforço. Os irmãos da congregação se organizaram para visitá-lo diariamente, trazendo palavras de ânimo e orando sem cessar. Certa manhã, enquanto uma irmã lia o Salmo 23, Lucas sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Ele fechou os olhos e imaginou-se como ovelha nas mãos do bom pastor. "Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Aquelas palavras se tornaram seu refúgio. Mas a batalha não era apenas física. As noites eram as piores. A dor nos músculos, a dificuldade para respirar e a incerteza do futuro o deixavam angustiado. Em uma dessas madrugadas, enquanto tentava encontrar uma posição menos dolorosa na cama, ele lembrou-se das histórias que ouvirá na infância sobre homens e mulheres que, mesmo em meio ao sofrimento, permaneceram firmes na fé. Então, com voz trêmula, começou a cantar um hino que aprenderá na congregação: Deus é fiel, em tudo ele é fiel." À medida que cantava, uma força sobrenatural parecia sustentar seu corpo frágil.
Ele sentiu que não estava sozinho. Enquanto isso, a congregação inteira se unia em jejum e oração. Os cultos passaram a incluir petições especiais por Lucas. Em uma dessas reuniões, um irmão mais velho, conhecido por sua vida de oração, levantou-se e disse: Irmãos, não estamos pedindo algo impossível para Deus. Ele é o mesmo que abriu o mar, que fez o sol parar, que ressuscitou mortos. Se ele quiser, Lucas será curado. Aquelas palavras acenderam uma chama de esperança nos corações. Muitas lágrimas foram derramadas naquele dia, mas também houve uma certeza: Deus ouvia as orações do seu povo. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Lucas acordou com uma sensação diferente. Ao tentar mover o braço direito, percebeu que a fraqueza havia diminuído. No início pensou que fosse imaginação, mas ao se levantar, notou que as pernas respondiam melhor. Ele chamou a mãe, que veio correndo, e juntos testaram seus movimentos. Era real. Ele conseguia levantar os braços, segurar objetos e até dar alguns passos sem tanto esforço. A notícia se espalhou rapidamente e logo a casa estava cheia de irmãos louvando a Deus. Todos sabiam que aquilo não era uma melhora natural da doença, mas uma intervenção divina. Nos dias seguintes, a recuperação de Lucas foi se tornando cada vez mais evidente. Ele voltou a participar ativamente das reuniões, ajudando nos preparativos e até mesmo subindo ao púlpito para dar seu testemunho. Em uma dessas ocasiões, com a voz emocionada, ele contou como Deus o sustentou em cada momento de dor e como a fé dos irmãos foi fundamental para sua cura. Eu aprendi que mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Ele não nos abandona. E quando menos esperamos, ele age de maneira poderosa, disse, enquanto muitos enxugavam as lágrimas. O médico que o acompanhava ficou surpreso com a evolução. Após novos exames, não encontrou mais sinais da doença. Isso não tem explicação médica, admitiu, impressionado. Mas Lucas e sua família sabiam muito bem quem era o autor daquele milagre. A notícia da cura se espalhou não apenas entre os irmãos da congregação, mas também entre vizinhos e conhecidos. Muitos que antes duvidavam do poder de Deus começaram a questionar suas próprias crenças. Alguns até passaram a frequentar as reuniões, movidos pela curiosidade de conhecer aquele Deus que operava maravilhas. Hoje, Lucas está completamente restaurado. Ele volta a trabalhar, a servir na congregação e a viver com alegria. Mas, acima de tudo, carrega consigo uma lição que nunca esquecerá. A fé não é a ausência de provações, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a elas. Sua história se tornou um testemunho vivo de que mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, o Senhor é fiel e pode transformar a dor em bênção, a fraqueza em força e a morte em vida. Toda a congregação aprendeu com esse milagre. As orações se tornaram mais fervorosas, a fé mais sólida e a união mais forte. Muitos irmãos que antes oravam com desânimo agora o faziam com renovada confiança, sabendo que Deus ouve e responde. A família de Lucas, em especial, vive uma gratidão que não pode ser expressa apenas com palavras. Eles sabem que foram testemunhas de um milagre que não foi apenas para Lucas, mas para todos que creram. E assim, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Não por meio de grandes discursos ou teorias complicadas, mas através da vida simples de um jovem que confiou em Deus acima de tudo. Sua história é um lembrete de que mesmo nos vales mais escuros, a luz do Senhor nunca se apaga. Ele é o Deus que transforma, que restaura, que dá vida onde havia morte. E por isso, hoje e sempre, nosso coração só pode dizer, graças a Deus. Que este testemunho sirva de ânimo para todos que passam por lutas. Que ele fortaleça a fé dos que creem e abra os olhos dos que ainda não conhecem o poder do Deus vivo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para ele nada é impossível. Amém.